Ecoa PUC Rio, Brasil Energia, Bratec, Visão TV trazem o tópico exportação do petróleo brasileiro, com Anelise Lara, diretora executiva de refino e gás natural da Petrobras. Obrigado por aceitar o café. Boa tarde, Anelise Lara. Boa tarde, Cavanha. Um prazer estar aqui com você hoje à tarde, para a gente conversar um pouco sobre essas questões ligadas às nossas exportações e ao mercado interno e externo. Ótimo, obrigado, Anelise. Há poucas semanas atrás, a Petrobras informou que exportou 1 milhão de barris, um volume estupendo de petróleo no mês de abril. E esse imenso volume é por conta da demanda baixa interna do país e também qual é a equação da produção e da exportação hoje da Petrobras? Veja bem, hoje a nossa área de exploração e produção produz cerca de 2.200.000 barris de petróleo, de óleo, por dia. Então, desses 2.200.000, parte significativa, em geral, vai para ser processada nas refinarias, para atender o mercado interno de derivados, e o restante vai para exportação. Então, esse balanço é muito simples e fácil de ser entendido. Então, o que aconteceu em abril foi que desses 2.200.000 barris de óleo por dia, a gente estava processando nas refinarias cerca de 1.200.000. Então, sobrava, digamos assim, 1 milhão de barris por dia para exportação. E por que a gente estava processando só 1.200.000 barris por dia? Por causa da queda da demanda, né? Uma queda drástica, principalmente aí nas primeiras 2 semanas de abril, de praticamente todos os derivados, PAV, diesel, gasolina, né? Foram os principais, que são os principais produtos, principalmente o diesel e a gasolina das nossas refinarias. Então, com isso, a gente deslocou carga que ia para o refino para exportação. Então, esse excedente de exportação foi fruto, realmente, de uma baixa na demanda interna de derivados. O destino dessa exportação, eu entendi que era, pela leitura, que era a China, né? Como é que é a logística para a Ásia? Como é que quase 1 milhão, sei lá, 500.000, 1 milhão de barris, como é que é a logística, como é que são os navios, como é que são as rotas, como é que são os preços? Conta um pouquinho para a gente dos detalhes dessa operação de exportação. Certo, essa operação de exportação do que a gente chama de longo curso, né, porque do Brasil lá para a Ásia, ela, em geral, é feita através de navios afretados, tá? Às vezes no mercado spot ou afretados por longo prazo, em geral, tá? Então, são navios tipo VLCC que conseguem transportar essa faixa, uma carga dessas é cerca de 1 milhão de barris, né? Então, quando a gente fala que exportou 1 milhão de barris por dia no mês de abril, nós exportamos, na verdade, 31 cargas, principalmente para o mercado asiático, tá? Então, essas cargas, a nossa intenção sempre é poder fazer o transporte do petróleo até a China e, eventualmente, retornar com algum produto que nos interessa também, né? Ou, em tempos normais, um petróleo árabe leve, que a gente usa para fazer lubrificante na Reduc, ou a gente, eventualmente, volta com uma carga de diesel quando é necessário. Então, a gente procura minimizar o custo do frete fazendo uma carga de retorno. Nem sempre isso é possível. No caso de óleo combustível, a gente exporta para Singapura. O mercado principal é Singapura. A gente tem tancagem de óleo combustível em Singapura e ali o nosso pessoal mesmo que faz
o ajuste, digamos assim, né, do bunker de baixo teor de enxofre, ajusta a carga para vender no mercado asiático. Mas no caso do petróleo, principalmente agora nesse mês de abril, o grande comprador realmente retornou a ser a China. Nós temos vários outros países com os quais a gente comercializa petróleo, tanto na Europa, quanto aqui no Caribe, na região do Caribe, tivemos vendas, inclusive, para a América Latina. O nosso petróleo tem uma grande aceitação no mercado, porque, principalmente nesse momento de demanda de óleo de baixo teor de enxofre, ele se enquadra muito bem nessa categoria. Então, a gente, na verdade, não tem, no caso do mercado externo, em particular do petróleo, a gente não tem sentido uma redução na demanda. Claro que no período mais crítico da pandemia na China, a China reduziu a compra de petróleo. Isso foi lá em janeiro, meados de fevereiro, houve uma redução e a gente vendeu carga de petróleo para outros países. Mas em abril, em particular, ela voltou operando. Hoje a China já está importando cerca de 13 milhões de barris por dia. Então, o mercado voltou como na fase pré-pandemia e a gente regula a nossa venda muito mais pelo volume que a gente vai colocar no mercado interno do que pela eventualmente escassez de demanda do mercado externo, né? Atualmente, o mercado interno, ele voltou, né? A gente viveu períodos aí, nas primeiras semanas de abril, uma queda muito significativa de demanda de gasolina, diesel, como eu disse, QAV. O QAV continua baixa demanda, porque, né, as companhias aéreas não têm praticamente aumentado o número de voos, ainda estão assim, numa fase muito recessiva, mas diesel e gasolina a gente já recompôs praticamente, principalmente diesel, praticamente o que a gente vendia antes da pandemia. A gente, no mês de maio agora, nós vendemos 3.200.000 metros cúbicos de diesel para o mercado interno, 1.600.000 metros cúbicos de gasolina, e diesel é praticamente equivalente ao que a gente vendia antes da crise, e gasolina um pouco abaixo ainda, mas a gente vê o mercado se aquecendo novamente, né? Eu acho que isso também é fruto dos preços, né, que ajudaram uma queda substancial de preços, embora os preços venham aos poucos sofrendo algum reajuste, sendo recompostos. A gente hoje, pelo menos nas refinarias, está com preços de diesel e gasolina a cerca de 30%, 35% abaixo do início do ano. Então, mesmo com os últimos reajustes, os últimos aumentos que a gente teve de diesel e gasolina nas refinarias, no balanço do ano, a redução está nessa faixa de 30%, 35%, né? Então, a gente vê espaço ainda para os preços caírem um pouco mais nos postos, né, nos revendedores. Eu acho que essa redução ainda não foi repassada totalmente para o consumidor. Mas o fato é que o mercado está aquecido novamente. A gente espera aí, ao longo de junho, julho, continuar tendo, né, aumentos aí moderados da demanda desses combustíveis, mas, para você ter uma ideia, a gente já retornou a carga das nossas refinarias a patamares também equivalentes à época da pré-crise.
já estamos trabalhando aí com FUT na faixa de 80%. Então, para você ter uma ideia, no início de abril, o FUT estava na faixa de 60%. Então, foi o período mais duro, nós tivemos que reduzir bastante. Na verdade, a gente teve que encerrar operações em algumas unidades, não nas refinarias, mas algumas unidades das refinarias, unidade de destilação, um trem, parar um trem de refino e deixar o outro funcionando. Nós tivemos que mudar mix de produtos no refino, porque o que aconteceu, principalmente no início da crise, é que houve um boom de demanda de GLP, né? Eu acho que as pessoas ficaram com receio de faltar GLP, então houve uma busca, uma corrida para os revendedores e pessoal comprando 2, 3, 4 botijões, com medo de faltar, e com isso a gente... e uma demanda baixa de gasolina. Então, isso para o refino, esses dois produtos, eles são produzidos, digamos assim, na mesma unidade, então diminuir um e aumentar o outro é muito complicado. Aí o que a gente fez foi aumentar um pouco a importação de GLP naquele momento. Mas hoje, por exemplo, a gente já está devolvendo carga de GLP importada, porque agora a gente está com estoque suficiente. Então, é um trabalho, assim, diário, né, de avaliação, de carga, de estoque, de venda no mercado interno, venda no mercado externo, para poder otimizar a rentabilidade do parque de refino e também a gente não ficar com estoques muito elevados, porque estoque digamos assim, parado, né? É o dinheiro parado. Então, a gente não pode se dar esse luxo, né? Então, a gente tem buscado trabalhar com estoques um pouco menores também, tentando otimizar o nosso parque, porque a situação, né, da Petrobras, embora a gente já esteja numa situação financeira melhor, né? O Roberto costuma dizer que se essa crise tivesse acontecido em 2015, a gente ia ser um paciente na UTI, né, respirando por aparelhos, né, e provavelmente a gente não sobrevivesse naquela época. Agora não, agora a gente já conseguiu alongar a dívida, né, pagou uma boa parte da dívida, a gente melhorou muito a percepção do mercado em relação à Petrobras, então hoje já não é mais uma questão, a questão da imagem da empresa, isso já está bastante saneado, né? Então, a gente tem um pouco mais de tranquilidade para operar numa crise como essa, mas não é uma crise fácil. Longe disso. Longe disso. Bastante complicado. E diariamente tem que ficar ajustando tudo, né? Diariamente tem que ficar ajustando e mudando, eventualmente, carga de FCC, mudando o tipo de catalisador para produzir mais ou menos um determinado produto. A gente chegou a fazer, né, Cavanha, nesse período também, para, digamos assim, reduzir estoque de gasolina, vários leilões, né, de gasolina e diesel. Então, a gente usa isso como uma alternativa à eventual necessidade de redução de estoque, quando a demanda está baixa ou o estoque está muito elevado, o que a gente faz é um leilão na Petronect, né, que é o nosso sistema aí que você conhece. Então, esse leilão, as distribuidoras se inscrevem e tem um volume a ser ofertado, um preço mínimo, e a partir daí leva quem der o preço melhor. Então, a gente tem feito, né, vários leilões de diesel e gasolina nesses últimos meses, e isso tem tido também uma resposta positiva do mercado.
Então, a gente tem conseguido, sim, colocar bem os nossos produtos. Tá ótimo. Agora, você tocou num ponto que me interessa muito, que é a questão da nossa produção pré-sal, que eu acho que 70% da produção nacional já é pré-sal, né? E que você falou baixo enxofre, né? Quais as demais características boas e desafiadoras dos nossos reservatórios, dos nossos produtos de produção? Olha, Cavanha, o óleo do pré-sal, ele é um óleo leve, médio para leve, né? Ele é bem mais leve do que os óleos ali da Bacia de Campos, né? Dos óleos daqueles campos de Marlim, Albacora, Roncador. Então, é um óleo leve. Ele realmente, o fato de ter baixo teor de enxofre hoje é um diferencial relevante, por conta aí das especificações ambientais, né? A IMO definiu 0,5% de enxofre nos diesel de navegação, no bunker. Isso foi bastante importante para alavancar o nosso óleo combustível. Para você ter uma ideia, a gente vendia o óleo combustível alto teor de enxofre, ele é vendido com desconto em relação ao Brent. Então, é Brent menos. E esse óleo combustível de baixo teor de enxofre, ele é vendido a Brent mais. Ele tem um prêmio. E o prêmio, lá no início do ano, em janeiro, chegou a ser $40 por barril. Então, era assim, era o que a gente chama, esse prêmio, né, em relação ao Brent, ao crack spread, ele chegou a ser você quase dobrava o preço do Brent vendendo bunker, né, fazendo bunker. Hoje não, hoje esse prêmio ainda é positivo, mas caiu bastante. Houve aí uma queda no crack spread, tanto do diesel quanto do bunker, no mercado internacional. A gasolina, durante um período, a gasolina nos Estados Unidos chegou a ficar vendida mais barato do que o Brent, quer dizer, ficou Brent menos, o que também é algo inédito. Geralmente os claros, né, esses produtos claros são os mais valorizados, mas teve um período que eu acho que houve pouca demanda de gasolina por conta do isolamento, da quarentena, então essa gasolina ela ficou abaixo do Brent, mas foi um período curto. Hoje a gasolina já recuperou o crack spread e hoje até a gasolina está maior do que o diesel. Então a gente acompanha também diariamente a evolução desses produtos no mercado internacional, porque, como você sabe, a nossa política de preço é baseada no preço de paridade de importação. Então, esse preço flutua diariamente ou a cada minuto, né, porque o Brent é cotado em bolsa, então varia mesmo durante o dia. A gente, obviamente, não repassa essas variações tão curtas, a gente procura espaçar essas variações e reduzir um pouco a volatilidade do mercado, né? Então, ao invés de ter, como a gente chegou a ter no passado, né, em 2017, não sei se você se lembra, mas assim, ajustes praticamente diários, né, no diesel, na gasolina, a gente agora usa uma estratégia de reajustes periódicos, mas sem passar a volatilidade, porque isso acaba afetando muito, né? Diesel e gasolina fazem parte aí da cesta, né? Afeta a inflação, afeta todos os produtos, e essa volatilidade muito grande, ela chega a ser prejudicial até como estratégia de marketing, digamos assim. Então, a gente hoje absorve um pouco mais essa volatilidade, mas a gente acompanha. Então, na média, sim, você pode pegar qualquer gráfico que você vai ver
uma comparação, um alinhamento muito grande entre o preço internacional, né, o preço de paridade de importação e o preço da Petrobras, tá? É lógico que esse preço de paridade de importação, ele não só leva em consideração o preço do produto no Golfo do México, na Europa, ele leva em consideração o preço do produto aqui no Brasil, né? Quanto é que o importador, ele gastaria para trazer o produto aqui para o Brasil. Então, como a gente ainda não então tem... é o preço mais logística, né, Anelise? Então tem que somar a logística. Preço, isso, mais a logística, tanto o frete marítimo para chegar na costa, quanto a internação desse produto. Porque tem também toda uma logística terrestre, uma logística cabotagem, eventualmente vai chegar em outros portos. Então, o PPI, né, que a gente chama, ele leva em consideração todos esses parâmetros. E, claro que às vezes o cálculo depende do quão eficiente ou de algumas escala, né, da questão da escala de cada importador, né, da logística, se tem terminais alugados, né, se tem tanques, qual a logística que ele está usando para levar o produto para outros lugares do Brasil. Então, não dá para você dizer que esse número é fixo, ele vai variar dependendo do importador. Mas, na média, ele é um número que se aproxima bastante e a gente vê que hoje, por exemplo, você tem ainda importações ocorrendo. Então, se por acaso o preço tivesse abaixo da paridade, simplesmente você ia desaparecer com as importações, né? Então, o fato de existirem importações mostra que o mercado está vivo, que é dinâmico, que a competição está aí, né? E a gente acha que é importante manter essa política. Primeiro porque é uma questão de mercado mesmo. Você tem toda uma justificativa empresarial para adotar essa premissa, né? Porque se você não pratica preços de paridade de importação e você importa determinados derivados ou determinados volumes de derivados, ninguém vai querer importar, porque ninguém vai importar com prejuízo. Então, quem vai ter que importar vai ser você. Então, é você que vai arcar com esse prejuízo, né? Que você sabe que a gente... Anelise, diesel e nafta mais que se traz, é por conta também de não termos escala para produtos mais sofisticados? Ou o Parque do Refino... Olha, diesel, sim, porque se você produzisse todo o diesel necessário aqui no Brasil, você ia produzir em excesso outros derivados que eventualmente não teriam mercado, então é uma questão econômica, é um balanço que é feito, né? Então, não adianta você falar, não, a demanda desse derivado, ela é muito grande e eu vou produzir o necessário para prover o mercado e os outros derivados o que você faz com os outros, né? Então, é sempre feito um balanço econômico sobre o que é mais vantajoso, é uma questão de vantajosidade. Então, por exemplo, você ter uma ideia, a gasolina, né? A gasolina, a gente produz uma gasolina que é uma gasolina que pode ser exportada, ela tem uma qualidade para exportação para a gasolina americana. Então, ela atende todas as especificações. E a gasolina americana, ela é mais cara, ela paga mais por um produto mais nobre. Então, às vezes, vale a pena a gente exportar gasolina mais nobre e importar uma gasolina de pior qualidade e misturar com etanol, porque aqui no Brasil, a exigência de qualidade não é tão alta.
Então, e eu ficaria no prejuízo se eu vendesse uma gasolina super boa, né, uma gasolina nobre, e mais cara, e os competidores importando gasolina barata, sendo que a ANP reconhece que todas elas são, digamos assim, atendem à especificação. Então, aí a gente também mistura nafta na gasolina e para poder chegar à qualidade, digamos assim, exigida aqui no Brasil. Agora, a ANP, o ano passado, ela definiu uma regulamentação melhorando a qualidade da gasolina. Então, está se exigindo uma gasolina de maior densidade e uma gasolina que vai ter uma eficiência maior. A gente vai ter, digamos assim, com o mesmo volume, com o mesmo litro, você vai poder rodar mais quilômetros por litro. Então, vai ser uma gasolina de qualidade melhor, que vai passar a estar disponível a partir de 1º de agosto. Então, em 1º de agosto, né, nós vamos até lançar uma campanha mostrando que essa regulação da ANP, ela foi de janeiro, final de janeiro, são 6 meses para todos os players, eles se prepararem, né, para atender o mercado com a nova especificação. A gente já está super preparado e eu acredito que essa gasolina nova, ela vai ser uma gasolina comum, a gasolina comum turbinada, digamos assim, né? Porque ela vai vir com uma especificação nova, exigência da ANP. Então, a gente, com isso, se aproxima um pouco mais do mercado americano em termos de exigência de qualidade de derivados, né? O que é positivo, aí, redução de emissões e uma gasolina mais eficiente, né? E para isso vai ser importante ter também um controle, né, de todos os postos de revenda para que se certifique que essa gasolina comum que está sendo vendida, ela está atendendo a nova especificação. Mas isso eu considero que foi um ganho, ainda na gestão do Décio Oddone, no final da gestão dele, eles aprovaram essa nova regulamentação aí da qualidade da gasolina. Bom, isso traz desafio enorme para ajustar o parque de refino também, quer dizer, fazer todas as equações, balanço para poder produzir com custos diferentes e tudo, né? Tem essa questão. Isso. E evita também essa troca de qualidade, né? Pode ser que a gente, nesse cenário, passe a produzir a gasolina que a gente exportava. O ideal seria que a gente pudesse vender aqui no Brasil com a qualidade internacional, americana, né? Agora, Nilce, quer dizer, nós temos um parque de refino, 13, 14, não sei, refinarias, que praticamente todas são da Petrobras, e existe um projeto de fazer uma venda parcial, 6, 7 refinarias estrategicamente escolhidas e tudo. O meu ponto não é... A venda, óbvio, que é um ponto central de discussão, muito bom, mas tem uma outra questão que me chama muita atenção, quer dizer, até hoje a ANP é responsável pelo abastecimento no país, mas na prática, quem exercia mesmo essa função era a Petrobras, né? Não tem dúvida, porque tinha o domínio de toda essa logística e todo esse refino. Com essa mudança da Petrobras tendo apenas a metade, sei lá, do refino brasileiro, esse desafio da ANP ser o novo executor do abastecimento, como é que você enxerga isso? Se você quiser falar um pouquinho também, seria um prazer, sobre a venda do refino. Bom, Cavanha, nós temos 13 refinarias, né? Colocamos à venda aí 8, né? Sendo a refinaria de Manaus, a REMAN, a Lubinor, em Fortaleza, a Renest em Pernambuco, a RELAM na Bahia, a REPAR no Paraná e a REFAP
no Rio Grande do Sul, e a Regap Minas e o Xisto, né, a Petrosix. Essas refinarias, essas 8 refinarias, elas correspondem a 50% da capacidade de refino do Brasil. E nós estamos ficando com as refinarias do Rio e São Paulo, né, por uma questão de proximidade do maior mercado consumidor e também proximidade dos maiores campos de petróleo. Então, são refinarias aí que elas falam diretamente com o que a gente gostaria de poder fazer a integração do nosso petróleo, né, do ponto de vista de refino, dentro desse contexto aqui da região sudeste, basicamente, mas também que ela acaba podendo aí atender a outros mercados no Brasil, né? A gente ouve falar que a preocupação de ter monopólios regionais, né? Porque as refinarias são isoladas em cada estado e tal, mas o fato é que hoje a gente gerencia o parque de refino como um parque integrado. E as refinarias, elas são desenhadas para produzir determinados produtos para atender ao mercado brasileiro como um todo, e não para atender a mercados locais, né? Então, eventualmente, tem refinaria que tem um fator de utilização maior, outro menor, né? E para maximizar o todo, que é atendimento ao mercado brasileiro. Quando um comprador for dono de uma das refinarias, ele vai querer maximizar a rentabilidade da refinaria dele, né? E aí ele vai querer potencializar o uso daquela refinaria, atendendo, se for necessário, outros mercados. E o que a gente chama a competição na franja, né, entre esses estados e entre essas regiões, ela acaba sendo acirrada pelo fato de que o cara não vai ficar com um FUT de refino, né, uma utilização do parque dele em 70%, e ele acha que pode chegar a 90% e vender para o vizinho, né? Então, essa briga, ela vai existir, porque ela está aí, ela é um dado do problema, e além disso tem os importadores, né? A gente acreditando que o preço de paridade de importação ele vai se manter, os importadores também vão estar acessando o nosso mercado. Então, essa competição, eu acho que esse risco, digamos assim, de cada um ficar no seu estado, todo mundo de mão dada e ninguém querendo atacar o outro, pode acontecer nos primeiros 3 meses, depois vai ser business as usual, né? Então, você vê o mercado de distribuição, a disputa é ferrenha, né? Então, eu acho que e tem todo sentido para nós essa venda, porque você veja, em pleno século XXI, né, a gente falando de um segmento tão relevante, que é o segmento de refino, que gera toda essa produção de derivados, na mão de uma única empresa, num país continental como é o Brasil, né, e sujeito a tantas crises que a gente vê acontecendo, é temerário você ter isso na mão de uma única empresa, né? E, às vezes, o pessoal comenta, não, mas o mercado está aberto, por que não aparece ninguém para construir refinaria? Porque é muito difícil, num mercado onde existe um monopolista, dominando praticamente de norte a sul, você se instalar com uma única refinaria e querer competir, sabendo que essa monopolista é uma estatal,
que pode sofrer, sim, ingerências do governo, que nós já vimos acontecer. Então, é um risco, né, um risco muito grande para quem vai investir. Então, a gente chegou à conclusão, olha, isso não vai acontecer. Ou a gente realmente reconhece que isso acaba trazendo um ônus para a Petrobras muito grande e é importante abrir o mercado, ou aguardar que alguém chegue para instalar refinaria e grandes refinarias e a gente tomando conta do mercado, isso não vai acontecer. Então, foram feitas várias análises internas, vários grupos técnicos se debruçaram sobre esse assunto. Não é fácil, você sabe disso, porque você está mexendo com a espinha dorsal da companhia, né? A Petrobras, ela nasceu do refino, né? E há uma, né, quase uma questão de paixão, é quase um fla-flu, assim, nessas discussões, né? Mas, aos poucos, eu sinto as pessoas vão se convencendo e talvez o fato da gente estar adotando o preço de paridade de importação e a gente já competir com importadores, quer dizer, o pessoal já não se assusta tanto com a competição nesse mercado, né? Eu vim da área de exploração e produção e no EIP era muito comum, depois da abertura, né, da quebra do monopólio, a gente conviver com empresas aí, bidando, né, pelos blocos da ANP, produzindo aqui no Brasil, ou sendo parceiras nossas. Isso, eu acho que foi uma coisa muito positiva para a Petrobras. A gente ter esses parceiros trabalhando conosco no AIP, muitas vezes foram eles que até contribuíram para evitar determinados arroubos e determinadas situações que poderiam ser muito arriscadas, né? Então, eu acho que a gente sair do mercado monopolista, acabar com o monopólio em todos esses segmentos, é muito saudável para uma empresa como a Petrobras. Ela traz um olhar de terceiros, uma outra visão, e isso permite também você ter até mais conformidade nos seus processos e um compliance maior. Mas, enfim, e além disso, né, em termos assim de pilares para essa abertura, a gente considera a questão regulatória uma questão relevante, houve aí uma pressão grande do CNPE e do próprio ANP, eu diria, mas junto com o CAD, para que essa abertura acontecesse, né? Então, houve aí, a gente até assinou um acordo em termos de compromisso com o CAD, se comprometendo, a gente não, na verdade, não queria sair de nenhuma das refinarias do Sudeste, mas o CAD disse, não tem como, vocês também têm que sair de uma das refinarias do Sudeste, e esse desenho foi todo feito junto com o CAD. Inclusive, a questão da logística associada, não adiantava você vender uma refinaria e não ter como trazer o petróleo ou sair com os derivados, né? Então, a logística que está associada à chegada do petróleo e à saída do derivado, ela está mantida para que faça sentido para um comprador. Ninguém ia comprar uma planta sem poder chegar com o produto e sair com o produto. Os terminais e os dutos, todos de ligação dos terminais, é isso que você fala? Isso. Os dutos, alguns dutos longos que fazem chegar petróleo, ou os terminais para escoamento de derivados, naquela região, né, que atendem a determinada refinaria, eles foram, digamos, separados, né, foram separados entre os 8 polos de cada refinaria e estão sendo oferecidos junto com a refinaria, né. Isso serviu também para melhorar muito o apetite do mercado pela refinaria, porque aí o cara vê que tem sentido, ele consegue
ter uma logística ali para trabalhar. Então, bom, mas voltando aí à questão dos pilares, né, nós temos essa questão regulatória, que foi uma questão bem relevante, que vem aí sendo pauta lá de Brasília durante praticamente 2, 3 anos, com aquela Abastece Brasil, aqueles programas do Ministério de Minas e Energia, e depois, mais recentemente, com o CNPE e com o CARD. A gente também tem a questão da alocação de capital, né? Então, os projetos do pré-sal são extremamente rentáveis, mas eles demandam um investimento grande, né? Nós somos ainda uma empresa que tem aí uma dívida ainda alta, né, para comparar com os nossos pares, e temos aí uma meta de redução da dívida. A gente já reduziu bastante, uma dívida que em 2015 era praticamente 130 bilhões de dólares, né? Hoje, 130 bilhões de dólares, se a gente não considerar os afretamentos como dívida. Naquela época, os afretamentos, aquele IRF 16, né, eles não faziam parte contábil da alocação de dívida. Mas a partir de 18, eles começaram a ser contabilizados como dívida, e então hoje a nossa dívida com o IRFS está na faixa de 89 bilhões, mas sem ele já caiu para quase 60, né? Então, uma redução de 130 para 60 é uma redução 65, é uma redução muito significativa que foi feita nesses praticamente 5 anos, né, que a gente tem aí lutado com toda essa questão da saúde financeira da Petrobras. Então, a alocação de capital é uma questão, e também a questão digamos assim, de compartilhamento de risco, né? Hoje, desde 2016, a gente adota esse preço de paridade de importação. Mas a gente sabe que isso pode vir a ser um tema aí de governos futuros, eventualmente quererem mexer nessa política. Então, o fato de ter outros atores minimiza esse risco, né? Porque não vai ser só a Petrobras, aí é bem mais difícil você tomar uma política que interfere aí nas empresas privadas, né? Então, é difícil, não é um processo simples de ser feito, a venda das refinarias, mas ele é necessário. Aquilo que é difícil, mas é necessário. E como está o cronograma disso, com esses impactos todos? Primeiro do excesso de oferta de óleo no mundo, depois com essa pandemia. O cronograma é mantido, uma pequena defasagem, mas continua na pauta. Continua na pauta. O cronograma, ele tem sofrido algumas defasagens em termos de entrega de propostas, em função aí das dificuldades que os players reportaram, né, dificuldade até de estruturar o levantamento de todo o capital necessário. Então, a gente está se adaptando, porque o nosso objetivo é ter a maior competitividade possível, manter os players que estão no processo em condições de efetivamente poderem fazer uma oferta vinculante, né? Então, a gente acredita que ao longo do segundo semestre, essas ofertas vão poder ser oferecidas, né, e aí a gente poder começar a negociação dos contratos, fechamento do processo com os eventuais proponentes que ofertarem a melhor proposta, né? A gente está falando aqui de ativos bilionários, né? Então, são propostas que necessitam aí de todo um pacote de suporte financeiro, junto a bancos, consórcio de bancos, e que os potenciais compradores, eles estão aí se organizando, né, para fazer as ofertas. Nós temos
players nacionais e internacionais. Então, vamos aí aguardar, mas a gente está bem otimista que a gente vai ter boas propostas. E tem uma metodologia que foi aprovada pelos órgãos de governo, TCU, né? Então a gente está totalmente redondo para fazer a coisa funcionar. Né? Isso, foi um processo também, Cavanha, extremamente exaustivo, né? Quando eu cheguei nessa área na época a gente chamava de aquisições e desinvestimentos, que era a área que fazia o programa de desinvestimentos da Petrobras. Em 2016, a gente tinha digamos assim, uma sistemática e foi muito discutida com o TCU, e o TCU encontrou, quer dizer, ele apontou várias falhas que eram necessárias ser mudadas para garantir um processo mais robusto, um processo que atendesse, né, aos critérios da administração pública, que a gente chama, né, impessoalidade, isonomia, e economicidade, eficiência, e por aí vai. Então, a gente passou uns 2 meses discutindo com a equipe de técnicos, de auditores do TCU, e nós montamos uma sistemática, eu diria para você, à prova de bala. Então, é uma sistemática fantástica, que vem sendo usada desde essa época. Nós fizemos todos esses desinvestimentos à luz dessa sistemática. Então, ela é formada por vários portões de aprovação que vão para a diretoria executiva, ela tem a questão da segregação de funções, quem faz o valuation, ela tem as comissões de negociação que são diferenciadas, a equipe do jurídico, como é que participa, e acabou com isso os auditores do TCU se tornando, assim, nossos aliados, até defensores dos nossos processos, porque eles viram a nossa vontade de fazer direito, né? Então, eles acompanham, na verdade, os auditores do TCU, eles acompanham em tempo real esses processos. Nós temos um sistema, que é uma base de dados digitalizada, né? E ela com total segurança, e você acessa através de senha e tal, e ali estão todos os dados de todo mundo que bida, quanto bidou, qual o CPF, o CNPJ, e os auditores do TCU acompanham aquilo mensalmente, é atualizado mensalmente. Então, foi muito positivo esse processo. Foi outra coisa que a gente viu como um grande benefício. A partir do momento em que você considera que um órgão de controle como um aliado seu, como ele está fazendo aquilo, cumprindo o seu papel, e cabe a você, que está sendo, de certa forma, escrutinizado, entregar e passar o máximo de informações possíveis e ser bem transparente, quando há esse alinhamento dos dois lados, é muito positivo. Então, hoje, eu sou uma grande defensora, na verdade, dos auditores do TCU. Eu acho que eles fazem um trabalho fantástico, acho que o resultado, eles apontam questões que são relevantes, que a gente aprende com eles. Quando a gente tem dúvida, a gente pergunta, eles apontam um caminho. Então, foi muito positivo isso. É lógico que, num primeiro momento, você pode pensar, isso atrapalha, é tempo que eu estou gastando, explicando as coisas, o que eles têm a ver com isso, mas eu não acho que é tempo perdido, não. Eu acho que é tempo ganho, e a gente melhorou muito, 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 muito a relação com os órgãos de controle a partir do momento que a gente falou, olha, a casa é de vocês, não tem nada que é segredo aqui para vocês, podem vir. E aí, dos dois lados, assim, houve assim, uma redução no estresse, e as coisas passaram a fluir muito bem. Tá ótimo.
Eu gostaria de agradecer a Anelise, mas queria fazer um comentário antes de que a Anelise é engenheira de reservatório, passou pela EP, excelente tempo, é uma referência, um expoente nessa área o que lhe dá uma enorme vantagem quando ela vai para o refino, ser diretor de refino, porque ela enxerga a cadeia produtiva como todo, do reservatório ao produto final depois do refino. Isso é um grande... Mas queria deixar você à vontade de fazer seus comentários finais, suas colocações. Olha, Cavanha, foi um prazer estar aqui com você hoje, poder discutir essas questões aí do nosso dia a dia, da nossa empresa, que é sua também, né? E a gente tem vivido aí, nos últimos anos, momentos, assim, de muito estresse, muita ansiedade por conta de todas as crises que a gente vem passando, né? Então, eu, como petroleira aí, petroleira raiz, né? Eu me sinto, assim, muito comprometida com essa virada aí de mesa da Petrobras. Acho que a gente tem conseguido, né, navegar por esses mares turbulentos com uma certa calmaria até, e está avançando. A Petrobras, eu não tenho dúvida que vai continuar sendo uma empresa bastante resiliente, sustentável, ela está se reinventando. Aqui no Brasil, uma empresa até do ponto de vista de ativos mais enxuta, mas ativos mais fortes, né, ativos mais robustos, que garantem a resiliência da nossa empresa por décadas a vir, né? Então, daqui a alguns anos, talvez a gente volte a falar também da questão de renováveis, mas hoje o nosso foco é realmente em transformar essa empresa aí numa empresa saudável financeiramente, resiliente e preparada aí para os desafios futuros. Era isso. Muito bom, muito obrigado. E um bom dia para você e um bom dia a todos que estarão nos ouvindo em breve. Bom dia. Bom dia.